aproximando de Deus, que você vai ter intimidade com Deus. A hora que você abrir a sua boca, pedir algo para Deus, Deus atentamente vai ouvir a sua voz, porque você está com renovo espiritual, né, diariamente, continuamente, né? Tem pessoas que acham que o renovo espiritual, só porque eu sou dizimista, eu vou no culto lá e estou fernando. O renovo espiritual abrange todo o sentido da nossa vida, né? Abrange nós na presença de Deus, cultuar a Deus, abrange também ser fiel no dízimo e nas ofertas. Isso é um renovo espiritual, porque nós estamos vivendo não por vista, mas por fé. E se nós estamos vivendo por fé, irmão, aquilo que às vezes o olho está vendo ali, né, não é o sobrenatural de Deus, para que nós possamos entender e ser abençoados por Deus e ter uma vida renovada espiritualmente falando, né, irmão? Porque é muito importante, irmão, quando você busca o renovo espiritual, automaticamente a sua alma se alegra. Pode você passar na dificuldade que for, né? Pode você passar na adversidade da vida, enfermidade, né? Questão financeira, material, né? Tantas outras coisas que podem se abalar, mas nós não podemos se abalar por essas coisas, irmão, porque o próprio Jesus ele disse: neste mundo tereis aflição, tenha de bom ânimo, que eu venci. Você vai vencer os intempéries da vida, você vai vencer as adversidades, mas para vencermos, irmão, nós precisamos estar buscando um renovo espiritual, para que a graça de Deus continue manifestando dentro do nosso coração. Não adianta, irmão, a pessoa fala: não, é hora de dormir lá, não. A Bíblia diz lá em Tiago, diz bem assim: chegai-vos a Deus, que Ele chegará a vós. Então é preciso nós, como cristãos, aproximar mais de Deus, para ter uma vida renovada espiritualmente, irmão, para que você possa ter a alegria de Deus, né? Você vê, as pessoas não buscam essa renovação espiritual, aí você olha, a pessoa reclama de tudo, né? Tudo não está bom. O lugar onde eu moro não está bom. Isso que eu tenho não está bom. Não, irmão, você com renovo espiritual, você não vai ter tempo de pensar em murmurar e de reclamar de nada. Nós temos que glorificar a Deus, agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Você vê a pessoa que reclama muito da vida, irmão, encosta com você, meu Deus do céu, é só luta na minha casa, é só problema, é filho que está não sei o que, é não sei o que, a porta fechou, eu estou sem dinheiro, é enfermidade. Não, meu irmão, vai dando glória a Deus, vai glorificando a Deus, vai orando, vai lendo a Bíblia, vai louvando a arca, os hinos, irmão. Não adianta, irmão. A gente percebe que tem muitas pessoas que reclamam demais, murmuram demais, e não vai adiantar nada. Você já imaginou? Quando você está na prova, na dificuldade, você começa a reclamar de tudo, vai resolver o problema? Vai aumentar o problema, porque a tristeza vai invadir a sua alma, e você não vai ter força para continuar lutando de cabeça erguida para vencer as intempéries da vida, irmão. É por isso que nós temos que ter um renovo, né, espiritual, né? Então, a renovação, né, é isso aí. Então, nós temos que ter essa definição, né, que Deus requer de todos nós. Definição de renovação espiritual: ao reunirmos a palavra renovar com o vocábulo espiritual, temos a expressão renovação espiritual. Qual seria então a definição básica de renovação espiritual? É aquela ação que acontece na vida cristã quando restauramos, né? Quando restauramos. Então nós temos que saber a conviver com os problemas da vida, né? Jesus não ofereceu coisa boa para crente, não, irmão. Aqueles que querem buscar a vida eterna, ele vai passar por dificuldade, né? Tem rosas, tem espinho também, tem muita dificuldade, senão ele não falaria: olha, nesse mundo tereis aflição.
aflição, mas tem de bom ânimo que eu venci. E você vai vencer. Analise só como Jesus venceu aquela situação, né, que ele passou por tudo aquilo para que eu e você pudesse estar aqui hoje, para que seu nome estivesse escrito no livro da vida. Olha as aflições, ele disse: neste mundo você vai ter aflição, mas tem bom ânimo, eu venci. Olha só, é muito fácil você falar, Jesus venceu, né, irmão? Jesus venceu tudo aquilo, mas entra na história de Jesus, no sofrimento dele, para você ver quanto ele sofreu a angústia, né, irmão? Por não dever nada, e ele sofreu por mim e por você. E é por isso que nós devemos buscar o renovo espiritual constantemente. O crente que é renovado espiritualmente, você não vê ele triste, não. Você não vê ele demonstrando fragilidade em nenhum ponto da vida. Você não vê ele, irmão, com a cara de derrotado ou derrotada, não. O crente que busca o renovo espiritual, você vai ver ele alegre. Aí você não vai entender, mas por que fulano, né, irmão? Porque às vezes até alguém conhece a sua história, mas olha para você, você é a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meu irmão. Aí a pessoa vai lá: poxa vida, essa irmã passa numa prova terrível, você só vê ela sorrindo, né, irmão? Sorrindo, né? Pronunciando palavras que até edifica a gente que está passando por alguma coisinha aí. Então, irmão, Deus quer usar nós nesse sentido da vida espiritual de cada um de nós, através do que, irmão? Se alguém chega de você: poxa vida, né? Eu estou numa dificuldade grande, né? Uma dificuldade grande. Aí você tem que ter uma palavra, né? Não, você vai vencer. Por isso que é importante, irmão, o crente, ele ter experiência própria de vitória, experiência própria, testemunho próprio de passar no deserto e ser aprovado por Deus. Porque vai chegar alguém diante de você que vai estar passando a mesma situação que você. Aí você vai ter experiência própria de dor, sofrimento, mas Jesus foi lá e operou um grande milagre na sua vida. Então nós temos que ter esses princípios, né? Nós temos que ter esse princípio. Por isso, irmão, que ninguém é isento de passar por lutas e dificuldades na vida, não. Qualquer sentido da vida, irmão, que você está lutando para sobreviver, vai ter dificuldade, vai ter dias bons, vai ter dias maus, né? Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Né? Mas como que o pastor fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tanto levando contra a minha vida, né? Tanta falta de entendimento dentro da minha casa, dentro da minha família. E por quê? Que se Deus é comigo, né, irmão? É a palavra de Deus, toma posse dela, operando Deus na nossa vida, irmão, na nossa casa, na nossa família. Quem que vai impedir Deus operar dentro da sua casa? Você tem que acreditar nessa palavra, né, irmão? Operando Deus na minha vida, ninguém, irmão, vai impedir Deus operar na minha vida. Ninguém. Você tem que ter convicção de fé, convicção de Deus está olhando para você e na hora certa Ele vai resolver a sua causa. É o novo espiritual que temos que buscar para poder, irmão, nós suportar os momentos de dificuldade. Não existe ninguém que é isento de lutas, de dificuldade, né? Todos nós precisamos, às vezes, passar no processo de Deus, sabia disso? Às vezes não entendemos, aí nós questionamos, perguntamos: Senhor, por que acontece tanto isso na minha vida? Parece que quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a presença de Deus, parece que vem mais problema, parece que vem mais afronta, parece que vem, as coisas vai fluindo aí e eu fico triste. Não, meu irmão, é Deus provando a sua fé. É Deus dizendo para você: olha, você está no meu processo, eu estou te
ensinando a você passar por isso. Lá na frente você dá valor naquilo que eu vou colocar nas suas mãos. Deus não dá nada de graça para ninguém. A bênção de Deus, nós precisamos passar no processo, irmão? E às vezes tem pessoas que não querem passar no processo, irmão? Para você chegar numa posição que você almeja na sua vida, tanto circular, como espiritual, ministerial, tem que passar no processo de Deus. Eu fico analisando ele, eu olhando para mim, não é de fora não, mas ele de fora. Quando eu olhava assim, o vento soprava, levando daqui, era um governo que era usado, por Deus, irmão, para me afligir, para mostrar, rapaz, você tem que ser assim. Então, irmão, às vezes fala assim, pô, Deus está usando uma pessoa para me. Não, irmão. Deus permite, às vezes, uma pessoa bem próxima de você, para desqualificar você, saber disso, para colocar você para baixo. E aí você tem que ter equilíbrio espiritual e saber conduzir essa situação. Aí ela passa e você vai ficar o quê? Honrado por Deus, irmão? Vai ficar honrado por Deus, porque você vai analisar o seu contexto da sua vida, o seu sofrimento. Poxa vida, né? Que é difícil, né, irmão? Às vezes a pessoa fala assim, pastor, fala uma coisa assim, mas eu estou falando, eu prego, irmão. Eu ensino a igreja aquilo que eu já passei. Vocês podem ter certeza, aquilo que eu aponto para a igreja, aquilo que eu jogo para a igreja, eu já vivi isso lá atrás, e eu venci, estou aqui em pé, dando glória a Deus, irmão? Porque a luta dessa vida aqui não é fácil. Para chegar no céu não é fácil. A salvação é tomada por força. O que é tomar por força? É você ter a graça de Deus, é você ter a renovação espiritual e lutar de cabeça erguida para vencer os momentos difíceis e você passar por ele de cabeça erguida, irmão. E o Senhor olhar para você e vai dizer assim, poxa, ela passou no processo e eu vou continuar com ela. Eu vou continuar com ele, abrindo as portas, resolvendo as causas. É dessa forma que Deus trabalha na nossa vida, irmão. A bênção de Deus não vem com facilidade, não. Você vem para o culto, glória a Deus, aleluia, fale em línguas estranhas, Deus já vai trabalhar na sua vida, não, irmão. Você tem que passar no processo. Olha, eu fico analisando a história de Ana. Ana é uma mulher de Deus, mas a Bíblia diz que ela e a Penina, elas eram competidoras, irmão. Elas competiam. Ana não podia gerar filho e a Penina gerou filhos para Eucana. Mas Eucana amava era Ana, sabia disso? Naquela época podia ter filho, né? Coisa hoje não, né? Estamos no tempo da graça, né? O tempo o povo andava aí daquele jeito, né? Mas nós estamos no tempo da graça, né? Jesus, né? O véu se rasgodeava para baixo, né? Então você tem liberdade de falar com o próprio Jesus, sua queixa, seu problema, sua dificuldade, no lar, no casamento, na vida. É dessa forma aí. Amém? E de repente ela pensou, falou, sabe uma coisa, eu estou me colocando no mesmo nível do que essa mulher? Não. Sabe uma coisa? Eu vou lá para dentro. Vou buscar renovação espiritual. Eu vou orar ao Senhor. E vou fazer um voto ao Senhor. Mas quando ela entra lá, o sacerdote lá, no pátio, olhou ela. E a cara de vinho, por que ela está chorando? Mas ela viu, não, meu Senhor, estou amargurada de espírito, rapaz. Ele entendeu o mistério dele na hora. Ele foi e liberou a bênção na vida de Ana. Sabe o que é isso, irmão? Ela estava presa na competição para aniversário. Aí tem como Deus operar. Enquanto nós ficamos presos em alguém que se tornou adversário único nosso, você vai ficar preso naquela pessoa. Você não vai conseguir desprender daquela pessoa.
E Ana, ela passou por esse processo, precisou de cair a ficha dela. Mas tem hora, irmão, quando você fica preso em alguém que quer ver a sua derrota, que não quer ver a alegria da sua casa, da sua família, do seu relacionamento conjugal, entendeu? Se você vê alguém, você não pode ficar preso nela. Se ela está armando alguma situação, não. Você tem que levantar a cabeça, abrir o coração para Deus, deixar Deus trabalhar, Deus moldar, Deus fazer a obra. Porque Ana estava presa com aquela mulher. Porque de ano em ano ela vinha, né, irmão? Com o filho no braço e ela sem filho, né, irmão? Ela afrontava a Ana, humilhava ela, você tem que botar filho para o canto. Está entendendo, irmão? Então, às vezes, você pode passar um processo desse nível, mas não fique preso em alguém que quer ver a sua derrota, não. Não, mas não é fácil, não, pastor. Não é fácil a gente passar por certa situação na nossa vida. Às vezes, até alguém da nossa família mesmo, que às vezes quer ver a nossa. Vou falar essa palavra, uma desordem, uma palavra, né, desastrosa para a nossa família. Não, meu irmão, não podemos ficar presos em tal situação que alguém olha para você, olha para o contexto da sua família e quer ver a sua família derrotada. Não fique preso nessa pessoa. Olhe por ela, apresente ela na mão de Deus, fale com Deus tudo aquilo que está acontecendo com você, para não ficar preso naquela pessoa. Eu já vi muitos crentes ficar presos, preso em alguém por alguma armadilha, alguma armação, por alguma tese para poder armar uma casinha, né, que fala para poder destruir a pessoa. Já vi a pessoa ficar presa. Ela descobre, não, fulano está fazendo tudo isso para arrebentar com a minha família, com o meu nome, está colocando meu nome na lama. E não tem problema não. Não fique preso nela não. Nessa pessoa, meu irmão, não vai ter importância alguma se você ficar preso em alguém que quer destruir a sua família ou a sua vida, ou até mesmo o seu negócio, sua empresa, enfim, né? Não fique preso não guarda ressentimento de pessoas assim. E se não vai pagar ressentimento, irmão, você vai ficar preso naquela pessoa. E quando você fica preso naquela pessoa, você não consegue nem viver, você não consegue ser alegre. Então, irmão, desprende daquelas pessoas que você descobriu que está querendo armar uma situação para trazer algum escândalo. Existe, né? Existe a maneira que Deus trabalha, que Deus permite alguém ser usado por Deus. Deus usa a pessoa, mas vai usar assim? Tem hora, por quê, irmão? Porque às vezes você olha para alguém e fala, poxa vida, aquele irmão, aquela irmã prega, que é uma beleza, né? Louva o nome do Senhor, canta, fala em línguas estranhas, profetiza. Irmão, essas pessoas que o inimigo, às vezes o inimigo, mas muitas das vezes Deus vai usar essa pessoa para confundir você, para falar assim, mas como que essa pessoa é assim, está sendo usada para fazer esse mal para mim? É porque, irmão, uma pessoa que você espelha nela, uma pessoa que você olha para ela e só vê qualidade dela e não vê os defeitos dela, aí você vai ser pego de surpresa, aí você vai se abrir, não é assim, irmão? Aí que mora o perigo. Aí o crente abre a porta da casa, abre sua história, abre sua vida, conta tudo que está passando, e às vezes aquela pessoa, irmão, você olha, é bem espiritual, não é bem assim. Não é bem assim. Às vezes aquela pessoa, irmão, é ser humano, tem um momento de fraqueza, tem um momento de fragilidade, porque às vezes vai lançar, né, a sua história aí para muitas pessoas ouvir, e de repente para você trazer sua história novamente de princípio, irmão, aí vai passar no vale, né? Vai passar na dificuldade. Então, é igual eu sempre falo, não conte seu sonho para quem não sonha, irmão. Não conte seus projetos, irmão. Aí eu estou querendo viajar no final do ano, fica quieto, deixa Deus trabalhar. Não, é minha irmã, é meu irmão, é meu tio, não sei o que, eu tenho que falar para ele, me alegrar com ele, que eu amo meu dinheiro, porque final do ano eu vou colocar aqui Pernambuco, tem um pernambucano aqui, né?
na igreja. Vou lá em Pernambuco, lá no Maranhão, na Lagoa, vou ver meu povo lá. Não, deixa na hora certa, né? De Deus preparar o dinheiro, se tiver uma passagem, aí o povo vai saber o dia que você vai marcar lá na rodoviária. Aí você vai estar sozinho, irmão, ore comigo, ô glória, né, irmão? Aí vai contar o sonho antecipado, né, irmão? É difícil, mas o renovo espiritual, ela faz com que você fique atento, porque a Bíblia diz lá, oração, né? Orai, olhai e depois vigiar. Aí eu estou no propósito de oração aqui para Deus tratar. Em nome de Jesus, no final do ano, eu vou até de avião. De repente não tem dinheiro nem para ir de ônibus. Irmão? Deixa na hora, irmão. Se for de avião, você vai estar com o carnezinho lá da passagem de avião da Gol. Comprado, pago, marcado o dia do embarque. Irmão? A hora que você estiver lá dentro, você tira o céu. No gol lá. Aí já era, não vai ter poder para poder, né, irmão? Entrar lá com a cunha dele e destruir seu projeto, seu sonho de vida. Estou entendendo, irmão? Você não? Então, a renovação espiritual é necessária para que nós sobrevivamos, irmão, nesse mundo terrível, né? Para nós manter a nossa fé ativa, a nossa vida espiritual ativa diante de Deus, né? E se chegar ao ponto, né, irmão, que Jesus trazer o arrebatamento para cada um de nós estamos renovados espiritualmente. E aí vem o arrebatamento, irmão. Eu vi um vídeo aí do pastor pregando duro, não sei se você viu. Ele desceu para lá e pregando com autoridade, de repente, pá! Família agora aí. Você viu? Entendeu, irmão? Então a renovação espiritual é necessária. Não só para você vencer o mal, mas para você ter o direito de vida eterna, porque com a renovação espiritual você tem a graça de Deus, você tem o poder de Deus, e ninguém vai, né, colocar em alguma situação você. Às vezes tem até um toque, né? Já passei por algum momento difícil assim, e eu olhava dele, meu Deus do céu, ela saiu de Jesus mesmo, né? Da glória aqui. Quando menos se espera, uma notícia vem resolvido. Está resolvido. Irmão, aqui em Mineiro mesmo, eu já estou tendo muita experiência aqui. Meu irmão, muita experiência aqui de vitória, de olhar para a situação, de olhar para uma situação e não ver saída. Mas aí o Espírito Santo fica tranquilo. Eu estou nesse negócio aí. Fica tranquilo. Aí eu acalmo meu coração. E acalma o coração. Aí quando menos espera, você vê a mão de Deus, galera, resolvendo a causa, principalmente na obra de Deus, principalmente na administração da igreja. Deus sempre socorre aquele que sempre busca, irmão, o renovo espiritual e crê na palavra, tem fé e determinação. O crente tem que ter determinação para receber milagre de Deus, irmão. Para receber a vida eterna, para ir para o céu, tem que ter determinação, tem que ter objetividade. O céu tem que ser objetividade dentro de nós. Não, eu vou conquistar o céu, eu vou conquistar a salvação da minha alma em Cristo Jesus. Você tem que ter convicção, ninguém é salvo, não. Nós temos que lutar para obter ela, é todo dia, irmão. Você pode analisar, tem hora que vem o vento, que sopra. Se não tiver um equilíbrio espiritual, nós vamos acabar pecando contra Deus, jogando tudo por terra aquilo que nós adquirimos lá atrás. É por isso que o renovo espiritual, ela tem que estar continuamente na nossa vida, porque com a graça de Deus nós vencemos todo o mal. Não é murmurando, não é reclamando nada. Está fechada a porta difícil, vai dar um glória, não adianta. Imagine você aí, quanta situação você já venceu, né? E você olhava assim, meu Deus, o que vai ser de mim? Aí você falou, não, Deus vai me ajudar. Quando você menos espera que Deus te surpreende com a providência dele, irmão, e aí você fala, poxa vida, olha, só resolveu a minha causa. Está entendendo, irmão? Deus é fiel. Deus, o desejo
desejo de Deus, lá na terceira epístola de São João, ele vai te chamar e você, amado, desejo que lhe vai bem em todas as coisas, né? E que tenha saúde, e assim como bem vai a sua alma. Então o desejo de Deus é que você vai bem em todas as coisas, na sua área financeira, espiritual, conjugal, familiar. É o desejo de Deus, material, que você conquista, porque Deus deu o melhor da terra para todos nós. Então, irmão, às vezes nós embaraçamos com as incertezas que a vida às vezes nos apresenta. Às vezes a situação nos apresenta algo, irmão, que nós não vamos vencer. Aí que nós temos que partir para cima, levantar a cabeça. Amanhã é outro dia, irmão. Você acordou, né? Tomou café da manhã, foi trabalhar, às vezes não foi trabalhar, e você passou o período todo, né? E você venceu, você está aqui, você vai jantar, hoje já jantou, aí vai dormir, vai acordar amanhã cedo. Amanhã é outro dia, irmão. Está entendendo? Amanhã é outro dia, é uma guerra, você tem que matar um leão da vida, é todo dia. Todo dia você vai enfrentar dificuldade. De cabeça erguida você vence os leões da vida. De cabeça erguida, irmão. Aí eu fico preso, não, meu Deus do céu, hoje só foi luta. Mas você não está aqui? Você não está vivo dando glória a Deus? Amanhã é outro dia. Amanhã você tem que levantar, crendo, né? Agora eu sempre falo, irmão, nós temos que ir à noite, vai dormir. Ora, nem que se você ora de deitado assim, fala com Deus, Senhor, me perdoa das minhas falhas durante o dia, minhas palavras, minha tudo, né? Me perdoa. Aí Ele vai te perdoar, né? Aí quando chegar de manhã cedo, irmão, que vai ser outro dia, que você passou tanta luta, às vezes até a conta de alguém, entendeu? Você ficou triste, angustiado, mas você falou, Jesus, me perdoa, né? Me perdoa do que eu fiz, do que eu falei, do que falaram comigo, do que tentaram fazer comigo. Me perdoa, Jesus. Jesus vai te perdoar, irmão. Aí de manhã cedo você pode ter certeza. Você lava o seu rosto, olha no espelho e fala: Jesus, eu estou levantando e tomando posse do meu propósito neste dia. Esteja comigo, eu vou ali naquele lugar, abra aquela porta do emprego, faça isso em nome desse jeito. E Deus vai olhar para você, olha, ele pediu perdão, ele falhou durante o dia, né? Durante o dia falhou com palavra, com atitude, mas ele abriu o coração, ele rasgou o coração, pediu perdão a mim pelas palavras que falou. Nós pecamos contra Deus, irmão, às vezes por palavra, às vezes por uma resposta mal falada, né? Nós vamos machucar o coração de alguém, nós vamos bombardear o coração de alguém, irmão, que está do nosso lado. Então nós temos que aprender, né, irmão, a vigiar nesse contexto da nossa vida para não pecar contra Deus, para buscar esse renovo espiritual, né? A convivência espiritual está em declínio ou vacilando, mas a renovação espiritual só acontece conosco depois que já ocorreu o novo nascimento, né, quando da aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador em nossa vida, irmão. Então a renovação é quando há um novo nascimento. É por isso que nós precisamos nascer todo dia, nascer de novo, voltar ao primeiro amor. Quando nós estávamos no primeiro amor, que nós aceitamos Jesus e nascemos de novo, nós éramos mais alegres, não era? Nós éramos mais pontual com as coisas de Deus, nós praticávamos mais a fé, nós acreditávamos que Deus ia operar um milagre, nós acreditávamos que Deus ia abrir a porta amanhã, o emprego para mim, eu vou amanhã, vai ser aberta. E eu creio que precisa voltar ao primeiro amor, irmão, para que ele possa ter essa fé genuína, essa fé sobrenatural, que amanhã Deus vai tratar, que amanhã Deus vai resolver a minha causa. Daí eu creio que ele fica, irmão, naquela costureira de ser um cristão e ele não sai do lugar. Nós temos que buscar o primeiro amor, a renovação espiritual todo momento, irmão. Ser um crente diferente todo dia, né, irmão? Você já reparou que tem crente na igreja, irmão? E às vezes chega no culto, ele dobra o joelho só um pouquinho, já levanta
Irmão, não ora. Já pegou um costume lá, joelho, você vai olhar o joelho desse povo aí, rapaz, está branco, não põe o joelho no chão, irmão. Como é que vai ter uma renovação espiritual? Como que vai voltar o primeiro amor para ser abençoado por Deus, para ser livre, né, das intempéries? Aqui não vai ter condições, irmão. Então nós temos que focar nossa vida espiritual. Às vezes tem dificuldade aqui com o tempo, todo mundo tem, às vezes tem carro, às vezes, né, isso, falta alguma carona, alguma coisa, mas nós não podemos deixar ninguém em casa também, irmão, fazer, cantar hino lá, pegar a harpa lá, cantar o hino, né, ler uma palavra, lá no quarto lá, Jesus, eu estou aqui, Jesus, não pude ir no culto ontem, mas eu não tenho condição de ir, mas Jesus abençoou minha vida, me dê graça, abre as portas, irmão, isso é renovação espiritual. E às vezes o crente não preocupa com isso. Fica igual Maria, né? Qual que é a preocupada? Marta ou Maria? A Marta, né? Tudo preocupado. Tem que arrumar a casa, tem que não sei o quê. É que vai vir não sei quem aí, que não sei o quê. Né? E aí não vem com conta. Aí não vem com o ensino, né? Escola dominical. E às vezes falta até domingo, irmão. Não, hoje é domingo, né? Trabalhei de segunda a sábado, misericórdia. Hoje é o dia de arrumar a minha casa. Não arruma. Não vem no culto, vai querer arrumar e não consegue arrumar. Quando é daqui 2 horas, está tudo revirado, irmão. Perdeu o culto. Está entendendo, irmão? Renovação espiritual. Nós precisamos entender esse processo espiritual que devemos ter diante da presença de Deus. Não adianta, irmão. Não adianta, né? Tem que é caroneiro, né, irmão? Aí vê a irmã passando, vê a irmã subindo, a Poliana, subindo. Ô, irmã Poliana, olha por mim lá, viu? Presente é lá, tá pastor lá, fazendo clamor lá. Não é nada, irmão. Até faz o clamor. Mas Jesus quer que a pessoa venha na presença dele. Por isso que Tiago falou bem claro, né, irmão? Chegaram-vos a Deus, que Ele chegará a vós, né, irmão? Aí, né? Não vai dar certo. Já me pensou aí, passa. Aí depois quer culpar Deus. Misericórdia. Estou na igreja, vizinho, sou fiel do 15, profeta. Misericórdia, parece que o trem está aqui dentro de casa. Parece que o capeta está tudo aqui dentro, quebrando tudo. Rapaz, eu comprei uma louça assim, de repente caiu na minha mão, quebrou. R$100. É o diabo que está tratando aqui. Aí a pessoa, irmão, vem com um renovo espiritual. Irmão, a renovação espiritual é necessária para quê? Para você ter a liberdade de, quando o arrebatamento da igreja soar, o som da trombeta, você vai ouvir. Mas se o crente não for renovado espiritualmente, ele não vai ouvir, não, porque está tudo atrapalhado na vida dela. E quem tem a renovação espiritual, ele vai ficar atento. Quando soar, que o trombeta não tocar, não, ele vai contemplar. Já foi, irmão. Então tem que ter renovação espiritual, irmão. Não adianta ter muito crente que está perdido no tempo aí. A Bíblia diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo isso. Você não quer vir após mim? Você não quer salvar a sua vida? Negue a si mesmo. Irmão, nós não queremos negar nós mesmos, não. Nós não queremos negar a nós mesmos, não. E nós temos que ter um bom cuidado, meu irmão. Sabe por quê? O inimigo ele vai usar pessoas até que você gosta muito. Para quando você está arrumando, como o culto adorador é você. Estou arrumando. Está lá, olhando os espelho, passando até aquela chapinha lá. De repente chega alguém da família parentela. Aí eu vim visitar. Nossa, uma coisa eu vou no culto hoje. Chegou minha parente aí. Eu tenho que recepcionar ela. Não é nada, irmão. Agora estou indo para o culto aqui, já estou linda, estou maravilhosa aqui. Estou indo para o culto, não quer ir para o culto comigo? Não vai dar para você ficar aí, a casa está à vontade, tem água na geladeira e eu estou indo adorar a Deus.
tem medo de falar. Não tem medo não. Quantas vezes chegou gente, não tem irmão mesmo. Assim, está naquela pastoral, chega irmão na hora do culto, irmão. O cara chega lá conversando, fiado lá. Lá vai lá do culto, lá no bora. A culto não. Estou indo, irmão. Sabia que tem gente que quer trabalhar sem o culto, irmão? Na hora do culto quer ficar conversando. Não, meu irmão. Agora, quando é uma coisa, né, irmão? É assim para resolver uma coisa assim, né? Aí tudo bem. Aí vem a pessoa, vai lá, aí a pessoa vai sendo pega aí falta domingo, aí falta a ceia, irmão. Aí vou na ceia hoje não. Chegar no povo meu da Bahia aí. Povo meu aí. Faz tempo que eu não vejo eles. Hoje eu vou até que dar o pastor. Se ele me dá a ceia para mim, pensa dele, eu vou dizer. Olha, irmão, cuidado. Isso faz parte da renovação espiritual. Nós temos que priorizar Deus. Quando eu falo família, irmão, é no contexto que você não pode deixar sua família perecer de alguma coisa. Mas agora você recebeu alguém na sua parentela que veio lá, não sei para onde, irmão, e atrapalhar você não participar de uma ceia, irmão. Aí você está deixando. É o inimigo mesmo que está parando você. Não é Deus que não para de obedecer. Então nós temos que ter a sabedoria de Deus, porque o inimigo ele vem na hora certa. Às vezes liga, né? Tem gente que liga todo esse cara, quando a gente passa, liga, está lá, amanhã nós falamos aí, irmão. Já estou indo para a igreja, para o culto. Daqui a pouco, amanhã eu ligo para você, meu irmão. Aí, povo, lá toda cidade, uma pastoria, eu liga, trazendo problema lá da igreja, para problema. E eu vou lá, rapaz, eu estou aqui com Deus, né? Eu tenho que resolver o problema do povo mineiro, né? Então tem horas que a gente tem que esquivar certas coisas, né? É renovação espiritual. Priorize Deus, sua família, mas priorize você estar na presença de Deus. Irmão, não é nada que pode tirar você do foco, irmão, né? Às vezes uma palavra no culto, um louvor, Deus te dá uma resposta do céu para a sua vida. E às vezes a pessoa não vê, não. Vai ter resposta para onde? Aí vai estar lá a parentela lá, só contando desgraça, contando derrota, contando dificuldade. Pois é, estou lá sofrendo. O cara não quer saber de nada, é cachaça daqui, cachaça dali, vê que você está ouvindo. Jesus vai te abençoar, Jesus vai te dar vitória. Aí você vai estar com seu ouvido, irmão, enchendo de coisa ruim. É assim, irmão. Eu estou falando isso aqui porque ela está abrangida aqui nessa renovação espiritual. Então nós precisamos se adequar à nossa vida espiritual para que nós possamos ser renovados espiritualmente. Né? A fé não é por vista, é por vista. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que você está esperando aí, você não vê, irmão. Essa é a fé. Agora o que você vê, essa garrafa está ali embaixo. Está ali uma garrafinha de água. Você está vendo, vista. Mas a fé sobrenatural, irmão, tem que estar enquadrada na sua vida espiritual. É por fé. Você pode ver que todos os milagres que Jesus operou, a tua fé te salvou. Foi a resposta de Jesus. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé é a fé de Cristo Jesus, irmão, que vai o quê? Renovar a sua vida espiritual. Você crê na palavra de Deus, crê no poder de Deus, que você vai ser renovado espiritualmente. Quando o crente é renovado, tem que estar fora. Já que essa pilha aí, essa pilha que está na carregadora. Nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo. Quando entregamos nossa vida a Cristo,
nascer de novo. Quando entregamos nossa vida a Cristo, vivemos uma experiência impactante, né, irmão? Sofremos uma transformação real e um novo mundo se abre diante de nós. Não é verdade? Quando você nasce de novo, um novo mundo abre. Você está vivendo no mundo da mesma, né? Nos vícios e tanta coisa errada. Era o mundo que você vivia. E a partir do novo nascimento, você vai viver outro mundo espiritual, coisa diferente, experiência diferente, irmão. Palavra que sai da sua boca vai ser palavra diferente que vai edificar alguém. Mas aquele mundo que vivíamos, saía tanta palavra, né, irmão? Né? Palavras top, que não agrada a Deus, mas quando nasce de novo, até a nossa fala é diferente, até a nossa postura é diferente. Passamos a ter com Deus experiência que nunca antes tivemos. É um patamar novo de vida, que atua de forma física, material, emocional e espiritual, quando há um novo nascimento, né? Um novo nascimento, né? Então, a Bíblia chama isso de nascer de novo. A palavra de Deus afirma que quando alguém aceita a fé em Cristo, Deus o trata como se fosse um bebê, né? Como um bebê. Não pode pregar no mocotó, aquela palavra forte, né, irmão? É o leite, né? É o leite, aquele leite, leitinho com óleo, né? Aí vai apertando, né? Leitinho, depois aí vai fazendo uma macarronada com linguiça e repolho. Aí algum mocotó mesmo frio, né, irmão? Aquele caldão grosso, dá um suador no cabo, né, irmão? Baixa até a pressão, né? É isso aí. Da mesma forma que a mãe cuida do seu bebê. Em João 3:7, Jesus expressa a necessidade de nascer de novo, declarando isso de uma maneira muito simples. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não primeiramente de ter dito necessário vos é nascer de novo. É necessário. Ah, eu já aceitei Jesus, já nasci de novo. Não, você tem que nascer todo dia da água e do Espírito, porque a carne fica bradando. É uma luta, uma guerra da carne contra o Espírito. A carne quer que você fique em casa, a carne quer que você pega, a carne quer que você, né, não está nem aí com a sua própria família, com a sua vida. Mas o Espírito quer que você venha adorar a Deus. O Espírito, né, irmão, quer que você venha ouvir a palavra de Deus. O Espírito quer que você vença o mal. O Espírito quer que você seja feliz e alegre no contexto da sua família. Mas a carne, irmão, quer trazer tragédia, né? Jesus tornou claro para Nicodemo, que nascer de novo era fundamental para ter acesso ao reino de Deus, né? O que a Bíblia diz lá em Mateus? Primeiramente, buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então quer dizer, é fundamental para ter acesso ao reino de Deus nascer de novo. Nascer de novo, né? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vai ser acrescentada, irmão. É o nascer de novo da água, do Espírito, né? Somente os que vivenciam o processo de novo nascimento têm a garantia e a esperança viva de um dia estar com o Senhor por toda a eternidade. É desse jeito. Como é que eu vou nascer de novo? A palavra está dizendo, né? Nascer de novo, renovo espiritual. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia gerou de novo, para
Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode luxar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados da virtude de Deus, para a salvação já preste para se revelar no último tempo. 1 Pedro 1:3 até o 5, você vai encontrar essa palavra. Ao recebermos Jesus Cristo como Salvador, iniciamos uma nova trajetória. O nascer de novo promove uma drástica transformação em nossa vida, com o Espírito Santo quebrando o poder do pecado e implantando em nós atitude e desejo que se alinham com a palavra. Quando o crente é nascido de novo, quando ele tem a renovação espiritual, meu irmão, há uma drástica transformação na vida dele, através do Espírito Santo de Deus. Quando o crente busca o renovo espiritual, você vai ficar sensível à voz do Espírito Santo. Você vai ouvir a voz soar no seu ouvido. Você pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Se você buscar o renovo espiritual, o seu ouvido vai ser sensível. O Espírito Santo falando para você: olha, não põe a mão, não entra nesse lugar, não faça esse trato aí. O Espírito Santo avisa. Quando nós buscamos o renovo espiritual, o Espírito Santo ele trata, ele fala. Ninguém, irmão, viu, pode querer justificar o seu pecado se o Espírito Santo ele avisa a hora que você vai tomar esse copo aqui, um copo de cachaça ali na mesa ali. Você passa lá, dá um cabra lá desviado, senta lá: ei, irmão, a hora que você for pegar aquele copo de cerveja lá, o Espírito Santo vai te avisar. Falou: não toque nessa bebida não, sai desse lugar. Aí a pessoa não ouve a voz do Espírito Santo, aí ele fica lá, sabe? Uma vez o irmão, ele bebia mesmo. Aí ele aceitou Jesus, foi renovado, nasceu de novo. Aí de repente ele foi, parou no bar onde ele bebia. Aí ia passando um irmão na porta do bar lá, na rua, viu o irmão João lá, que até foi dorme no Senhor. Aí o irmão João, lembra aquela tubaína, não tem uma garrafa, bota de cerveja, tubaína. Você olhando assim, parece uma cerveja, né? E ele estava tomando tubaína, irmão. Mas ele bebia ali. Aí ele pegou, tomando tubaína lá. Aí o irmão foi e falou: pastor, o irmão voltou na bagaceira. Estava só uma guarda lá no bar do velho lá. Mas aí o pastor falou assim: tá bom, irmão. Aí o pastor foi lá no bairro. Rapaz, o irmão Joãozinho estava por aqui, tá? Ei, rapaz, perdi um grande freguês. Esse dia ele passou aqui, todo mundo tubaína. Tubaína, não é pinga, tubaína. Nunca mais ele bebeu. E ele pegava a aposentadoria dele e gastava dinheirão, só na pinga, pagava esse povo aí. O que vocês fizeram com esse Joãozinho, rapaz? Você tirou meu pão desse cara? Aí o pastor voltou, e o irmão foi lá. Não, mas era de cerveja, né? Tubaína, o irmão falou que era tubaína. Irmão, o Espírito Santo, ele avisa nós. E o irmão tinha falado com o irmão João: não vai mais lá no bar, eu esqueci o nome do senhor. Não vai mais lá, não vai naquele lugar não. Lá que o senhor ficava bem, caído lá, tudo atrapalhado lá dentro. O senhor vai entrar naquele lugar lá, comigo pode armar uma cidade do senhor aí. Você vê, quase se o pastor tivesse sabedoria, irmão, já ia chegar a falar com o irmão João e entristecer o irmão João, de repente ele me liga para mim. Ele ia entrar na cachaça. O pastor foi sábio, né? O pastor tem que, às vezes as pessoas olham para o pastor, irmão, certa atitude do pastor como membro da igreja, aí a pessoa já quer condenar o pastor. Se o pastor não tem visão espiritual, está vendo fulano aí?
vendo esse crânio aí? É só quem sabe o que é uma alma, irmão, para ver e ajudar as pessoas fracas. Ele morreu com Cristo Jesus, de pé, e via bebendo caindo lá, sabe? Então, irmão, nós temos que ter esse princípio para poder ajudar alguém a ser renovado espiritualmente. Né, irmão? Ninguém está salvo, ninguém, nem nós aqui. Você tem que cuidar para você ser salvo. Você tem que esforçar para ser salvo. Ninguém está salvo, não. O nome está escrito lá, mas ele pode ser apagado a qualquer hora. Se fracassar, ele vai ser apagado lá do livro da vida. Então, enquanto Jesus voltar, irmão, nós temos que orar a Deus, ter a graça de Deus, ter a renovação espiritual, né, irmão? E ter paciência para com os fracos na fé. Você sabia que às vezes tem pessoas que ele dá problema na igreja direto? Você vai dizer, esse tem não. De repente, esse vai ser salvo, irmão. E aquele que não tem misericórdia do outro, de repente não vai nem ouvir o som da trombeta, né? Então, irmão, nós temos que cuidar de um amém. Nós temos que parar de ficar cuidando da vida dos outros, né, irmão? Às vezes nós focamos na vida dos outros, esquecemos de nós. Nós temos que focar na nossa vida, irmão. Cada um vai dar conta de si, da sua salvação, meu irmão. Lute para você conquistar ela, irmão. Ah, está fraco aí, ele bateu no sua casa, ele. Não, irmão. Às vezes, assim, eu já conversei com algum lugar por aí. Eu vou falar, pastor, mas é o seguinte, até quando o senhor vai ter paciência com esse cliente aí? Misericórdia, pastor. Misericórdia. Rapaz, é o Espírito Santo para cá. Eu quero ser amigo dele. Quero ser amigo dela, né, irmã? Né? Eu não sou Deus para mudar ninguém. Mas às vezes, através de uma atitude nossa, irmão, como ser humano, você consegue trazer a libertação para alguém que precisa de ser liberto de algum vício, de alguma coisa. Sabia disso? Deus quer usar todos nós. Nós temos que pregar. Eu prezo a palavra. Eu não consigo pecar na igreja, né? Agora, falha todo mundo tem. Falha todo mundo tem. Dá uma analisada aí, irmão. Quantas vezes você falhou? Quantas misericórdias você alcançou de Deus, irmão? Irmão? Quantas misericórdias nós alcançamos do Senhor? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu fico analisando aquela palavra quando Pedro disse para aquele homem lá no Rio Formosa, em Lisboa lá, quando Pedro libera a palavra em nome, não tem ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Precisou Pedro fazer o que, irmão? Para aquele paralítico levantar e andar. Precisou, a Bíblia diz que Pedro foi, estendeu a mão para ele e ajudou ele a levantar. Eu aprendo uma lição aí. Aí eu peguei a palavra, nós tem que ser liberto, você tem que mudar de vida. O cara está caindo lá. Você não dá a mão para o carro. Vem cá, eu vou te ajudar. Conta comigo. Conta com o meu apoio. Conta com o meu apoio. E Deus vai te abençoar. Deus vai mudar a sua vida. É desse jeito que Jesus quer que nós sejamos, irmão. Irmão, tem muitas pessoas desviadas por culpa de crente dentro da igreja. Sabia disso? Tem muitas pessoas machucadas, irmão. Você conversa com um desviado para você ver. Aonde que vai vir a história dele? Porque ele está no mundo lá. Tem desviado que até chora, bate queixo chorando. Mas o diabo oprimiu tanto ele que ele não tem força para se levantar. Então, o renovo espiritual abrange essas áreas também, o próximo. Não foi Jesus que morreu na cruz do Calvário. Não foi eu e você, não. Por que nós vamos querer condenar alguém que vai para o inferno? Tem gente que já fala assim, já vai convidando o cara, dando medo, né? Você tem que aceitar Jesus, rapaz, senão você vai morrer, você vai para o inferno, viu? No culto. Eu não gosto de fazer isso aí, não, viu? Quando tem um apelo, faz um apelo, você conhece ele, rapaz.
Deus te ama, né? Mas não fica lá, tem gente que vai pegando a gente, não, vambora, se você não aceitar, se você vai para trás, você sai aí, o carro pega você ali, você morre, vai para o inferno. Não é nada, irmão. Entendeu? Deus é Deus de oportunidade. Deus dá oportunidade para o homem ser salvo. Meu irmão, ainda estamos no trabalhar de Deus para poder restaurar a vida, né? O povo de Israel, a culpa dele, aviva-se outra obra. O povo de Israel estava muito trabalhado lá, angustiado, bagunçado com a vida lá, né? A oração dele foi para avivar, não foi para trazer pula-pula, derrubar a cadeira, avivamento pela palavra. Aviva-se a tua obra. Esse povo está aí com pecado, está aí todo atrapalhado. Jesus tem misericórdia desse povo, irmão, desse jeito, né, irmão? E o maior avivamento, irmão, não é você ficar doido, não, irmão. Avivamento tem que ser a palavra que traz avivamento no coração do crente, para ele sair do culto consciente. Não, eu vi aquele ensino que o pastor deu tal dia, eu estou enquadrado naquela situação, eu preciso mudar de comportamento, de caráter, de palavras, de atitude, eu preciso mudar, porque a palavra falou comigo. Isso é avivamento. Avivamento é libertação. Tanta gente, irmão, que profetiza, né, irmão, sapateia, sai do tempo, irmão. Só a misericórdia de Deus. O pau come lá na vassoura, na cabeça do outro. Né, irmão? Rajada no Deus, mas quanto? Mas irmão, é uma realidade, irmão. Não é verdade? Eu estou mentindo. Você já viu gente falar em universidade dele? Até profetizar. Até sair achando aqui, ó. Aí põe, irmão, aí você quer poder. Aí quando sai do culto, aí, irmão. Aí o líder, olha, rapaz, você vai para baixo da égua. Né, irmão? E aí? Não adianta nada, irmão. Nós temos que viver aquilo que nós, pregar aquilo que nós vivemos. Irmão, não adianta eu querer pregar bonito. Tem muito pregador que prega mal aí, irmão. Mas você vai ver a vida desse cidadão por aí, irmão. Só Jesus na causa, né? Então eu quero dar mais um recado para os irmãos. Cuidado com esses YouTube aí, esses pregadores aí, confundindo cabeça de muito crente aí. Você viu aquele cabo da Voz da Verdade? Não crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, aquele cantor da Voz da Verdade? Quem que viu esse debate aí com aquele pastor? Acho que é o pastor, qual é o nome dele, pastor? É um pregador aí, né? É. Você está entendendo, irmão? Não tem melhor coisa que você ler a Bíblia em sua casa. Eu já vi gente falar assim, rapaz, os caras são tão malignos esses caras aí, eles põem lá, né? Aí você vai curtindo, né? Aí aparece o nome da pessoa lá, para aquela lista de nome curtindo o cara pregando. Aí ele lê seu nome lá, fulano, Maria, José, não sei o quê, Deus está te dando milagre aí, recebe o quê, irmão? Não é assim, irmão? Cuidado com esse tipo de coisa, irmão. A melhor coisa que você tem é estar na presença de Deus, é ouvir a palavra de Deus. Você vai sair daqui fortalecido, recebendo o poder da palavra para libertação, para milagre, para cura, irmão. Tem muitas pessoas que às vezes o pastor prega, o cabra desprega lá. Aí põe facilidade, né? Você vai vencer. Aí tem por aí pregador por aí que fala que não, você está doente, rapaz. Então você não é de Deus. Você não pode aceitar essa enfermidade, você pode. Jesus não deixou o doutor Lucas médico, irmão. A Bíblia não diz que aquela mulher do fruto de sangue, né? Gastou todo o seu dinheiro com médico. Ela procurou médico, recursos, né? E tem igreja por aí que ensina, irmão. Não, senão você está filho com Deus, Você aceitar essa enfermidade do seu corpo? Não aceita, não. Essa enfermidade. Quem é você, quem é nós para não aceitar aquilo que nós passamos? A luta que passamos, enfermidade, né, irmão? Então tem gente, irmão, que explica tanta coisa por aí, se nós não tiver cuidado, nós vamos ser pegos naquele grande dia, irmão, ser confundido sobre a vida eterna. Amém? Quando a Bíblia fala buscar primeiramente o reino
de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vocês estão buscando o reino de Deus aqui, ó, a palavra de Deus. Agora, o que vai suprir a sua diversidade? É a palavra. Você vai estar limitando a palavra, vai embora para sua casa. Você já ouviu a palavra e vai tomar posse. Aí eu vim para o culto, ouvi a palavra, estou voltando para minha casa. Eu saí, estava tudo despecado aqui em casa. E eu estou voltando, vai estar tudo em ordem lá. Em nome de Jesus. Tomei posse da palavra. É desse jeito. Entendeu? É bem necessário, né? É tanta luta, tanta tribulação no contexto da família, é briga daqui, briga dali. Vem para o culto. Toma posse da palavra de Deus. A palavra de Deus que diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E operando Deus na minha vida, ninguém vai ter. Então eu tomei posse da minha vitória através da palavra. Eu vou entrar lá em casa e tudo vai normalizar. Tudo vai estar normalizado no nome de Jesus, porque eu recebi a palavra de vitória lá no culto de si. Estão entendendo, meu Senhor? Nós não podemos lutar contra a carne, contra o sangue, é contra a potestade, contra os demônios. É uma guerra espiritual, irmão. O diabo não queria ver você estar aqui hoje, não. Às vezes trouxe alguma palavra de desconforto no seu coração, querendo te desanimar, mas você está aqui, crendo na palavra, e vai voltar para sua casa com a palavra de Deus na sua vida, no seu coração. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos lá. Ao recebermos Jesus Cristo como Salvador, nós já falamos isso aqui, passamos então a fazer com liberdade, alegria, a vontade do Senhor. O cristão tem agora uma vida totalmente nova por meio do processo de nascimento espiritual, porque ele nasceu de Deus. João 1:12-13. E é somente por meio desse nascimento espiritual que a pessoa pode participar do reino de Deus e receber o seu Espírito. Nascimento, né, irmão? Espiritual. Quando fala de nascimento, a pessoa vai se tornar uma nova criatura, né? Ele nasceu de novo, né? A Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e ele fez tudo novo. Aí a Bíblia também afirma: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Aí promessa de Deus, irmão. Quem nasceu, teve um novo nascimento, ele vai andar assim. Nenhuma condenação há para quem nasceu de novo da água e do Espírito. Ele não vai andar mais segundo o curso da carne, mas segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Lá em Coríntios fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e ele fez tudo novo. Renovo espiritual. Renovo espiritual é renovação, é mudança de vida, é comportamento diferenciado, irmão. Deus é bom, Deus é amor, né, irmão? Deus é amor e Ele está operando em nossas vidas, né? Quando o bebê começa a chorar, a mãe deixa tudo o que está fazendo e o atende, prioritariamente, porque ele ainda não sabe fazer nada, né? E depende da mãe para quase tudo. É como Deus faz conosco. Assim como o bebê espiritual, também dependemos de atenção e cuidados especiais para iniciarmos a nossa caminhada na nossa vida cristã que abraçamos. É que eu estava acabando de dizer, não é só o Espírito Santo que tem que trabalhar, né, na vida dessas pessoas, né, irmão? É nós que temos que abraçar as pessoas para ajudar ela, né, a nascer de novo, a ser uma nova criatura dentro da sociedade que vive.
Depende de nós, irmão. O Espírito Santo sempre vai contar com cada um de nós, porque nós temos um contato com o ser humano. Por exemplo, um abraço que você dá numa pessoa, irmão, que vem visitar a igreja, você vai trazer o quê? Algo bom no coração daquela pessoa. Se ela está com problema, dificuldade, ela vai falar: poxa vida, eu fui na igreja de culto, né? Quando eu assustei, uma irmã me deu um abraço, falou: seja bem-vindo, meu irmão, seja abençoado por Deus. É a nossa obrigação, meu irmão, para poder ter o cumprimento do Espírito Santo de Deus, para trabalhar no coração desta pessoa que está nascendo de novo. Vai entender, irmão? Deus quer usar a nossa vida como ferramenta de Deus para poder aproximar da pessoa do lado, né, carnal, do lado do ser humano. Porque o ser humano, irmão, quem que não gosta de atenção? Né? Quem que não gosta de dizer assim: poxa, né, fulano está conosco, que maravilha, né, irmão? Que bênção de Deus. A pessoa fica alegre, porque às vezes ninguém sabe como que a pessoa entrou na igreja. Às vezes com problema na família, enfermidade, às vezes problema no relacionamento conjugal. Aí a pessoa entra na igreja, irmão, quando um crente, uma irmã, um irmão sai do seu lugar, irmão, e vai naquela pessoa: oh, que bom que você está aqui conosco. Seja abençoada por Deus. Seja abençoado por Deus. É o papel nosso como ser humano, como cristão. Aí através da nossa atitude, da nossa ação com o outro ser humano, irmão, automaticamente o Espírito Santo, ele vai te usar num abraço com alguém para falar com aquela pessoa: você está vendo que você é importante? Você é especial. Você viu? Quando a minha serva veio, te deu um abraço. Você não precisava de um abraço? É desse jeito, irmão. Quem que já recebeu um abraço de uma irmã na hora da dor? Eu já recebi um abraço do irmão na hora da dificuldade, quando Deus usar alguém, dá um abraço. Irmão, você sente o abraço de Jesus, irmão. Por isso que é importante, irmão, você não desqualificar ninguém, abraçar. Irmão, nós não podemos pensar só em nós. Infelizmente, no contexto da igreja, não tem muitos crentes que ele só pensa nele: eu vou para o culto adorar a Deus, se dá, eu vou para lá. Está com problema, deixa ele se vira para lá. Não. Nós temos que se condoer com o sofrimento dos outros. Se condoer. Ser amigo, ligar. Às vezes não dá para visitar, manda uma mensagem no WhatsApp, né, irmão? Ô, irmã, como é que a senhora está? Né? Está tudo bem por aí? É, irmão? É desse jeito. Mas Jesus é bom, né, irmão? Jesus é maravilhoso. Vamos terminar aqui essa parte. Nós vamos falar na outra lá, terça-feira, primeiros passos da vida cristã, né? Aí depois nós vamos falar sobre o conhecimento